Oi, a paz do Senhor, bom dia, quase boa tarde, né? Eu venho aqui para me relatar um pouquinho do meu testemunho. Eu prometo ser um pouco breve, né? Prometo ser breve para não tomar o teu tempo. Mas o que eu irei relatar aqui, eu creio, eu acredito em nome do Senhor Jesus que vai edificar a tua vida. Você que sofre com depressão, com síndrome do pânico, ou até mesmo com insônia, que no caso é o que eu, né, era o meu sofrimento, é o que eu sentia, é o que eu fui assolada aos longos da vida. Então, eu quero aqui falar para você que, para a glória de Deus, hoje eu sou curada, estou curada. Olha só como tudo aconteceu. Quando eu nasci, quando eu fiz 1 aninho de idade, começou todo o problema da minha vida. Na verdade, quando eu nasci, eu sou filha mais nova, sou a caçula dos meus irmãos, né? Quando minha mãe me teve, aí tudo bem. Mas quando eu fiz 1 ano de idade, começou os problemas na vida da minha mãe. Foi aí que decorreu o problema da minha vida também. Porque minha mãe começou a sentir umas dores aqui, né, no pé da barriga. Foi quando meu pai levou minha mãe no médico e lá, né, levou num postinho. Quando chegou lá, foi constatado que minha mãe tinha um cisto no ovário, né? Então meu pai já foi logo procurar o jeito de levar minha mãe para estar fazendo a cirurgia para tirar o cisto. E lá, os médicos, ao invés de ter tirado o cisto da minha mãe, tirou o útero, ovário, trompa, tirou tudo, os órgãos que faz com que a mulher tenha saúde, né? Porque querendo ou não, a menstruação é a saúde da mulher. Eu sei que quando foi tirado tudo isso, minha mãe não teve mais saúde, né? Eu sei que depois que aconteceu tudo isso, eu tive que ter responsabilidade muito cedo, né? Tive que ter responsabilidade muito cedo, com 6, 7 anos eu tive que estar fazendo tudo dentro de casa, cuidando da minha mãe, cuidando dos afazeres, né? Cuidando também do meu pai, porque na época meu pai trabalhava com refrigeração, trabalha até hoje. E eu sei que por conta disso eu tive que ter maturidade muito cedo. Eu perdi a infância, perdi a adolescência pelo fato de sempre estar ali, cuidando, né, da minha mãe e dos afazeres de casa. Porque minha mãe, ela perdeu o juízo por completo, né? Ela perdeu o juízo a primeira vez, foi quando eu fiz 1 ano. E meu pai cuidando de mim, dos meus irmãos e da minha mãe. E depois, quando eu tinha 11 anos, né? Quando minha mãe perdeu o juízo novamente, né? No ano de 2005. Eu sei que com isso, eu tive que arcar com as consequências. Eu andava com a bicicleta para cima e para baixo, em cima dessa bicicleta, acenando com a mão assim, para os carros não matar a minha mãe, né? Porque minha mãe corria muito. E minha mãe vinha com faca para querer tirar a própria vida, para querer tirar a minha vida, para querer tirar a vida do meu pai. E eu sempre ali, né? Eu gritava, pai, pai, a mãe tá com a faca para te matar, né? Eu sei que foi uma tristeza muito grande, porque a minha irmã com 9 anos de idade, ela foi morar com minha avó, né? E então em casa ficou só eu e meu irmão. E aos cuidados da minha mãe ficou só eu e meu pai. Porque filho homem, vocês sabem como que é, né? Ainda mais quando se trata de uma criança. Meu irmão é uma criança. Na época, se eu não me engano, ele tinha o quê? Uns 10 anos, né? Era uma criança também. Então, esse negócio de cuidados com os pais é mais o filho e a mulher mesmo. Eu sei que na luta ficou eu, muito pequenininha. Tinha 6 para 7 anos. Tive que lidar com tudo. Eu sei que com isso, a minha mãe não teve mais saúde 100%, né? Eu sei que quando foi em 2010, eu falei, pai, eu vou levar minha mãe pra Teresina. Se eu levar ela pra Teresina, você já levou ela pra muitos médicos e ninguém descobriu, mas se eu levar, né, aí vão descobrir a causa da minha mãe. Aí eu levei ela para um hospital chamado Hospital Aliança. Quando eu cheguei lá, minha mãe foi atendida por um médico chamado Dr. Washington, maravilhoso. Lá realmente constatou que foi tirado o útero, ovário, trompa, tudo da minha mãe. Aí os médicos falaram assim, poxa, a sua mãe tá viva pela misericórdia de Deus, porque a mulher geralmente ela tem 6 tipos de hormônio no sangue, sua mãe não tem nenhum. Aí ele falou assim, vocês são evangélicos? Eu falei, sim, graças a Deus. Ele falou, olha, pois permaneça na fé que vocês têm, porque olha, é Deus na vida da sua mãe, viu? Eu sei que com isso foi constatado osteoporose, artrose, ela teve que fazer reposição hormonal, teve pressão alta,
Nossa, foi inúmeras doenças assim. Aí ele passou o medicamento certo que tinha que dar pra minha mãe. Aí eu peguei, baixei um aplicativo no celular da minha mãe pra mim estar dando o remédio dela certinho, né? Porque eram muitos, então eu ia alarmar tudo direitinho. Aí eu passei a estar medicando minha mãe direitinho. Aí eu sei que com isso deu uma amenizada, minha mãe ficou melhor, porém continuou agitada, daquele jeito, sempre agitadinha. Eu sei que com isso, devido aos cuidados que eu comecei muito cedo com ela, eu não me arrependo de nada que aconteceu. Que nem eu falo pra Deus que se minha mãe voltasse novamente, eu cuidaria da minha mãe da mesma forma, do jeito que eu fiz desde o princípio, porque ainda que era cansativo, mas era prazeroso cuidar da minha mãe. Eu amava cuidar da minha mãe, né? Eu sei que com isso, meus irmãos, no ano de 2012, eu acabei ficando doente. Eu fui assolada por uma doença, insônia. Sabe insônia? Falta de sono? Pois é. Eu acabei tendo falta de sono. 10 anos sofrendo com esta doença. Em 2013, 2014, 2015, eu sofri com depressão de tanta falta de insônia, de tanta falta de sono. Eu fazia de tudo para dormir, mas não conseguia dormir, né? Aí eu fui levada para um médico, né? Os médicos passaram remédio para mim, mesmo assim me dava dor de cabeça, mas conseguir dormir eu não conseguia. Eu sei que com isso eu acabei tomando um remédio controlado, tarja preta. Sabe aquele Rivotril, clonazepam? Pois é, passei a tomar. Por livre e espontânea vontade. Peguei da minha mãe para tomar, porque eu não conseguia dormir, né? E eu que cuidava dela, eu tinha que dormir. Eu sei que com isso eu fiquei muito mal, mais mal ainda. Aí eu chorava demais. Todos os dias eu chorava, eu orava falando com Deus. Todos os dias. E eu falava, Senhor, me dá o meu sono, porque eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que acordar no dia seguinte para estar lutando com ela, cuidando do meu pai, cuidando da casa. Como que eu vou fazer, Senhor? Eu não consigo dormir. Eu falava isso para Deus, né? E era uma tristeza muito grande para mim, uma tristeza muito grande, porque eu queria dormir, mas não conseguia, né? Aí, a minha mãe, sobre os problemas que eu contei lá atrás, a minha mãe não morreu disso não. Minha mãe já veio falecer esse ano, foi de coronavírus mesmo que minha mãe morreu, né? Não foi desses problemas que ela teve não, pelo contrário, ela teve uma vida até maravilhosa com a gente aqui, depois que ela foi medicada na época que eu levei em 2010 para o hospital. Enfim, então eu fui assolada, né, com o espírito da insônia por longos anos, 10 anos de insônia. E era uma luta para mim. E hoje, esse ano, né, minha mãe faleceu no dia 26 de agosto. No dia 31 de agosto, Jesus me curou. Jesus me curou. A palavra de Deus vai dizer assim, vou procurar aqui rapidinho. No livro de Eclesiastes, a palavra do Senhor vai dizer assim, que há tempo para todas as coisas. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E eu creio nisso, realmente. Há tempo de chorar, né? Há tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Olha só, tempo de matar e tempo de curar. Realmente chegou o tempo da minha cura, né? Jesus me curou. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por a bênção que Deus fez na minha vida, porque eu chorava muito, né? E para a glória de Deus eu fui curada. Fui curada, sofri 10 anos. E olha, irmão, vou te contar uma coisa muito séria que você não tem noção. Você pode até falar assim, isso daí é bobagem, isso daí não existe não, mas existe. Você sabia que aquela boneca da Barbie e urso são brinquedos satânicos? Para causar destruição dentro do teu lar, escassez, causar separação no meio do casal, confusão dentro de casa, briga o tempo todo, insônia, depressão, síndrome do pânico, tudo isso, você sabia disso? Pois é. No meu caso, eu comecei a sentir, foi desenvolvido este problema de insônia na minha vida em 2012. Devido também, além de tudo que eu passei no passado, devido também
a um urso que entrou dentro de casa. Nós tínhamos um coelhinho de pelúcia, né? E esse coelhinho de pelúcia foi uma amiga da minha tia que trouxe pra gente, mas eu acredito que foi sem má intenção, né? Mas o mal, quando tá naqueles objetinhos ali, a pessoa nem sabe. Os fabricantes fazem já pra acabar com a família, né? Com a intenção maligna, na verdade. Aí eu sei que a gente acabou tendo aquele coelhinho de pelúcia dentro de casa e eu achava estranho aquilo ali, apesar de ser bem bonitinho, porque o mal ele entra na nossa casa por esse fato, da gente achar tudo bonitinho, tudo fofinho, né? E olha só o que aconteceu. A minha mãe se apegou de uma tal forma com esse ursinho, com esse coelhinho de pelúcia, e eu achava estranho. Porque quando eu abri o guarda-roupa dela, eu via aquele bichinho, os olhinhos vermelhinhos, e parece que ficava mais vermelho ainda quando eu olhava. Não era coisa da minha cabeça, não. E olha pra você ter noção. Dia 31, minha mãe faleceu dia 26, dia 31 de agosto, eu pedi pra minha irmã queimar, porque minha mãe, quando estava viva, ela não queria queimar o ursinho, né? O coelhinho. E eu falava, mãe, eu acho esse bicho estranho, me deixa queimar. Minha mãe não queria, não deixava. Eu falei, mãe, eu observei uma coisa, que eu já sofri isso aí, mas ficou mais severo o problema depois que esse bichinho entrou aqui dentro de casa. Por favor, deixa eu queimar. Minha mãe não deixava. Aí dia 31 eu pedi pra minha irmã queimar esse coelhinho e os outros ursinhos que tinha dentro do guarda-roupa da minha mãe. Gente, é incrível, é incrível. Olha, pois quando foi queimado esse bichinho, me veio um sono assim sobrenatural de Deus. Desceu sobre mim um sono muito profundo. E aí, a minha irmã, a Eugislane, que tá morando aqui em Anápolis, bem pertinho aqui de Jaraguá, ela me pegou pelo braço e me levou na minha cama, que eu tava com muito sono, muito sono, muito sono. Então, literalmente, Jesus me curou naquela hora, quando o mal foi queimado de dentro de casa. Jesus me curou naquela hora, naquele instante. E de lá pra cá, nunca mais eu sofri de insônia. Nunca mais eu soube na minha vida o que é pegar um remédio e colocar na minha boca para dormir. Porque depois do clonazepam, o médico retirou ele de mim e passou quetiapina, um remédio muito pesado também. Que eu sofria muito, eu sentia dor de cabeça por conta disso, né? Acordava muito mal, igual assim uma pessoa que tá ressacada, sabe? E para a glória de Deus, como a palavra fala, que há tempo para todas as coisas. A palavra vai dizer aqui, ó, que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. E vai dizer também, ó, e tempo de matar, tempo de curar, né? E o meu tempo da cura chegou. A vitória chegou para minha vida. E com esse testemunho eu quero falar para você, para a tua vida. Creia em Jesus. Creia em Deus. Porque ele também pode te curar de insônia, depressão, síndrome do pânico, do medo. Qualquer doença que você tiver, creia em Jesus. Faça como a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue que vai estar escrito lá em Marcos, capítulo 5, do versículo 24 ao 34, ou 25 ao 34. Vai contar a história da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que sofreu durante 12 anos. E a partir do momento que ela ouviu falar de Jesus, ela tocou na veste de Jesus, dali saiu virtude de Jesus, saiu poder. E aquela mulher foi curada através da sua fé. E eu quero dizer para você, nessa tarde, creia em Jesus, creia em Deus. Pois assim como ele me curou, me tirou daquela doença maligna que eu sofria durante 10 anos, Jesus vai te curar também. Hoje eu entendo que durante aquele período de 10 anos de sofrimento, Deus queria que eu orasse pela minha mãe, dobrasse os meus joelhos todas as madrugadas, 2 e 3 da manhã, da madrugada, para eu estar orando por ela, para o Senhor sarar o coração da minha mãe, sarar a ferida na alma, para Deus levar ela para o Senhor acolher. Minha mãe foi preparada para o céu. É isso que eu quero te dizer. Se você tem um parente, um ente querido, uma pessoa que você ama muito, que o inimigo tentou tragar de todas as formas, tentou matar essa pessoa, faça isso, ore por ela, pois Jesus ele salva, ele vai salvar a tua família, ele vai salvar o teu ente, a pessoa que tu ama. Ora por ela, faça como eu fiz. Jesus também, ele vai te curar. Qualquer enfermidade que você tiver, Jesus ele tem poder para fazer infinitamente mais.
porque ele curou a sogra de Pedro daquela febre. Ele curou também a filha de Jairo, né? Estava morta ali. Deus, ele deu vida para ela. Deu vida também para Lázaro, que estava já fedendo, cheirando mal. A Bíblia diz que ele morreu, né? E Jesus ali ressuscitou. Jesus também ali, a palavra do Senhor vai dizer que ele curou cegos, né? Então ele é o mesmo Deus de hoje, é médico dos médicos, é o mesmo Deus de hoje, ele faz milagre no dia de hoje. Pois aconteceu essa bênção na minha vida e eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus por essa dádiva, porque hoje eu estou curada para a glória de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, assim, desejo do fundo do meu coração que esse vídeo venha edificar a tua vida, em nome de Jesus. Um beijo, fica com Deus, que Deus continue abençoando tua vida, tua família e o teu ministério. E você que não é cristão, aceita Jesus enquanto se pode achar, amém? Porque Jesus Cristo, ele está voltando, tá? Fica com Deus, que Deus te abençoe.